Bom dia a vocês. Estamos aqui num painel muito importante. A gente vai falar de multipropriedade e de condotel, tá? De alternativas de funding, que são alternativas de funding que se usa muito no Brasil, tá? São muito usadas no Brasil. E por que elas são usadas no Brasil? Por que você usa o condotel, que é viabilizado, são os hotéis que são viabilizados através da venda de apartamentos para investidores individuais, e a multipropriedade, que são empreendimentos de lazer viabilizados também através da venda antecipada do direito de você se hospedar naqueles quartos para os potenciais investidores do hotel. Por que a gente tem com tanta frequência empreendimentos viabilizados dessa maneira no Brasil? Por uma questão muito simples. Multipropriedade e condotel é uma maneira de viabilizar hotel sem pôr dinheiro. Simples assim, tá? São formas de você viabilizar hotel sem você ter que colocar a sua mão no bolso. Quando um incorporador viabiliza um condotel, ele pré-vende as unidades e constrói o hotel com aquelas unidades. A multipropriedade é a mesma coisa, ele pré-vende a multipropriedade e vai construindo com a receita que ele obtém daquilo. Dito isto, tá, evidentemente essas alternativas, por um lado, são muito atrativas, por outro lado, o mercado tem que estar muito vigilante com elas, porque é óbvio que é de se esperar que haja abusos, né? Normal, tá? Você facilita muito a entrada de todo mundo. E é exatamente disto que trata este painel, e daí eu conto com a companhia de dois grandes amigos e dois grandes parceiros do mercado, tá? O primeiro, o Caio, tá? O Caio Calfá, que além de ser um grande consultor, é uma pessoa que tem dedicado a vida dele a, digamos, a estruturação e a defesa do nosso mercado, através do trabalho que ele faz como vice-presidente do Secov e como presidente da DIT. Tá? E o Paulo, tá, que é um dos principais advogados envolvidos nesta área de hotelaria, especificamente na área de condotéis, e que foi um grande parceiro na elaboração do manual do condotel. Aliás, uma das grandes novidades que a gente traz hoje, tá, é que o Manual de Melhores Práticas dos Condotéis, que tinha sido lançado em 2012, tá, e que ficou desatualizado em seguida, porque a CVM regulamentou o mercado a partir de 2014, tá? Logo em seguida que a gente publicou o Manual de Melhores Práticas, ele ficou invalidado pela publicação, pela regulamentação da CVM, e desde então o Caio vem me puxando a orelha, falando: Diogo, a gente precisa atualizar esse Manual de Melhores Práticas, né? Finalmente, depois de 2 anos de trabalho, obrigado Caio, obrigado Paulo, tá? Lançamos o Manual de Melhores Práticas revisado, a segunda edição, no final do ano passado. Segunda edição essa que eu tenho ouvido muitos elogios, o pessoal tem elogiado muito, e tem servido muito, principalmente também para o Brasil, mas principalmente para o pessoal de fora do Brasil, para o pessoal da América Latina Hispânica, onde o condotel começa a ser mais usado como instrumento de funding. No Brasil, tá, o primeiro Manual de Melhores Práticas e, logo em seguida, a regulamentação que a CVM fez do mercado, melhorou muito o mercado, disciplinou muito o mercado. Num levantamento recente que nós fizemos na Hotel Invest, na minha empresa, que a gente faz, todo ano nós fazemos o Panorama da Hotelaria Brasileira, que é um relatório que a gente divulga para o mercado. Esse ano ele deve ser divulgado nas próximas semanas, ainda não saiu do forno, mas nós temos uma informação que eu estou trazendo para este painel, que é o seguinte:
a gente levantou todos os hotéis que estão sendo desenvolvidos no Brasil agora. E da totalidade destes hotéis, a gente buscou qual era o mecanismo de funding que cada um desses hotéis estava usando, qual era a forma de financiamento que esses hotéis estavam usando. E, curiosamente, apenas 17% desses empreendimentos são condotéis. Tá? A grande maioria é investimento particular ou é investimento particular alavancado por financiamento, normalmente de Banco do Nordeste, BNDES, esse tipo de coisa. Tá? Mas só 16% é condotel, que é um panorama completamente diferente do que era no passado, onde praticamente todos os empreendimentos hoteleiros viabilizados no Brasil eram condotéis. Então, isto foi uma mudança que veio em função da disciplina que o mercado tem agora de lançar condotéis de uma maneira muito mais responsável e muito mais estruturada. Deixa eu aproveitar, nós temos muito pouco tempo para falar disto. Tá? Então, eu vou fazer uma pergunta para o Paulo, tá? Especificamente sobre a regulamentação da CVM, tá? E sobre o que ele acha da regulamentação da CVM, qual é o trabalho que dá para você registrar um hotel na CVM, e principalmente a pergunta que eu acho muito importante: o que acontece se a gente lançar um condotel sem que ele esteja registrado na CVM? Paulo, muito obrigado por vir participar do painel. Obrigado por compartilhar com a gente o teu conhecimento aí na área jurídica. Obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado, Caio. Obrigado aos amigos do SAIC pelo convite. Quando a gente fala em condotel, ou quando a gente fala em multipropriedade, como você bem disse, nós estamos lidando com o dinheiro de terceiros, né? O que no exterior se chama de Other People's Money, né? Com poupança popular. Então, a legislação, ela se preocupa com a saúde do mercado, né? Quando você lida com poupança popular, você tem que garantir que haja confiança, né? O principal elemento é a confiança. Se o investidor não tiver confiança que o dinheiro dele vai ser bem empregado, você pode ter uma rodada de investimentos e na próxima o fluxo vai diminuir. Então, a gente tem algumas normas que tratam disso, né? A Lei 4591, que trata da incorporação imobiliária, que trata da execução do empreendimento, né? Exige que se registre o memorial de incorporação, que se dê informações sobre o bem futuro que você está prometendo, porque se trata de uma promessa. Você está prometendo entregar algo que não existe ainda. Então, é diferente de você vender uma casa que existe, o bem está lá, né? O incorporador está prometendo fazer algo no futuro que ainda não existe. Então, você tem que construir essa ponte de proteção para garantir que ele vai entregar aquilo que está sendo prometido. No caso do investimento em multipropriedade, além de entregar o bem construído, você está prometendo gerar um resultado, né? Você não é obrigado a gerar o resultado, porque o legislador sabe que o mercado muda, as condições mudam, que o investimento implica risco. Mas você tem que propor uma metodologia ou uma conta que faça sentido, né? Você não pode prometer um resultado baseado em uma invencionice ou em números falsos. Para o potencial comprador do condotel. Para o potencial comprador do condotel. Então, ele está comprando um quarto de hotel, que é o bem futuro, e ele está comprando uma operação daquele quarto de hotel que vai, supostamente, gerar um resultado financeiro, né? Vai gerar um retorno financeiro. Então, quando a CVM entrou, ela buscou justamente aplicar as regras do mercado de capitais para os condotéis, né? Porque até então, muitos corretores e muitos proponentes apresentavam números irreais, né? Você tinha estudos que não refletiam a realidade e, no final, você acabava afetando a confiança. Então, o que a CVM fez foi, olha, você pode vender, mas você tem que apresentar um estudo de viabilidade com uma metodologia que os senhores aqui
muito bem sabem elaborá-los com números concretos, né? São dois dos maiores especialistas nisso. E, além disso, você precisa apresentar, pelo princípio da transparência, toda a documentação que vai estruturar esse investimento. Então, você precisa dizer quais são os contratos que vão ser firmados, você precisa apresentar isso numa linguagem que não seja um juridiquês incompreensível para o comprador, então você tem que ter uma linguagem clara e você tem que fazer a propaganda daquele investimento de uma maneira com uma linguagem serena e moderada, né? Então, uma série de regras que se aplicam igualmente por uma oferta de ações, por uma oferta de debêntures, você aplica isso também por um empreendimento condo-hoteleiro. E a gente viu, a partir de 14, nós fizemos a primeira aprovação de projeto na CVM, foi um grande trabalho de formar a massa crítica, que depois acabou sendo usado nas normas, atualmente a Resolução 86 de 2022, você tem uma base jurídica muito sólida hoje em dia. Mas essa base jurídica ela acabou separando os aventureiros dos sérios, né? Então, uma parte daquela oferta que vinha desse frenesi do mercado acabou deixando de existir, e hoje em dia a gente tem muitos projetos que fazem sentido e que seguem o caminho do condotel. E as sanções, né, como você bem perguntou, são importantes de serem mencionadas, porque quando a gente fala num condotel que é vendido sem um registro de oferta na CVM, nós estamos falando de um ilícito contra a ordem financeira, né, que é tratada de uma forma bastante rigorosa nas leis. Então, a oferta de condotel sem registro, ela enseja uma punição administrativa, que é uma multa, que aumentou bastante em valores, né? Isso chega a um percentual do faturamento total do empreendedor, né? Nós fizemos uma negociação com a CVM de um ajuste de conduta para o empreendedor há algum tempo, e a CVM queria aplicar uma multa para fazer um ajuste, não a multa em si, depois de uma investigação, de R$2 milhões, né? Então, era uma multa expressiva. Ele conseguiu uma redução desse valor para ajustar a conduta, ele não sabia que precisava, mas são valores muito expressivos. E, além da questão da multa administrativa, você tem o ilícito penal, né? Porque você tem um crime contra a ordem financeira. Então, isso pode gerar a responsabilização dos administradores da incorporadora e, eventualmente, da operadora. A resolução fez uma separação importante, que foi a responsabilidade do incorporador da responsabilidade do operador. Então, até o momento do início da operação, a responsabilidade é do incorporador, porque é ele que está reunindo os investidores, é ele que está se propondo a fazer a obra, é ele que está à frente de tudo. A partir do momento que o operador entra em cena e começa a operar, ele passa a ser também responsável por atender às normas. E a mesma coisa vale para a multipropriedade, né? A multipropriedade também se promete a entrega, está sujeito à Lei 4591, mas, em geral, não oferece retorno financeiro, né? É um bem destinado à moradia, ao uso pessoal. Então, não deveria estar sujeito à aprovação da CVM. A gente sabe que existem alguns escorregões aí no mercado, mas, pelo que nós temos visto, isso ainda não é a regra, né? Isso é a exceção. Então, a multipropriedade está mais regulada no momento do desenvolvimento e não tanto da operação. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. Bom, em resumo, a gente tem uma situação assim muito bem estruturada em termos de regulamentação para os condotéis, que têm que ser registrados na CVM, e se não for, você incorre nessas sanções que são pesadas da CVM. A multipropriedade não. A multipropriedade não é um investimento, não é considerado um contrato de investimento coletivo, é um produto que você compra para usufruir, tá? E falando de multipropriedade, eu passo aqui a bola para o Caio, que é
digamos, o rei da multipropriedade no Brasil. O Caio é a pessoa que mais tem trabalhado com multipropriedade no país, trabalhado diretamente com os empreendimentos e trabalhado para, digamos, para a profissionalização desse mercado, tá? Caio, você conhece tudo de multipropriedade, você sabe o que está acontecendo, como é que está crescendo, como é que não está crescendo. E uma das coisas que você sabe, tá, é que a multipropriedade não passa pela Faria Lima, né? A Faria Lima não compra a multipropriedade, tá? Como é que a gente faz para a Faria Lima comprar a multipropriedade? Tá? Fala um pouquinho do mercado de multipropriedade, dá uma aulazinha aí para a gente da multipropriedade, mas depois aborda esse tema. Essa pergunta não estava, não tínhamos combinado essa pergunta. Surpresa. Bom, Pior é que é verdade, eu não tinha combinado essa pergunta. Bom dia a todos, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, depois de tantos anos, né, que a SAIC esteve aqui no Brasil e agora volta. Sejam muito bem-vindos aqui ao Brasil, vamos fazer com que haja mais eventos SAIC aqui no Brasil nos próximos 10 anos, se Deus quiser. E, bom, falar de multipropriedade é uma coisa interessante, porque a multipropriedade existe há só 13 anos no Brasil, Diogo. E pior ainda, a lei de multipropriedades existe só há 6 anos. Então, é um produto muito novo, muito recente. Começou com empreendimentos em estações de inverno, né, onde tem parques de água quente e tudo mais, em 3 ou 4 destinos brasileiros, alguns inesperados, no Centro-Oeste, aqui mesmo no estado de São Paulo também, e começou a ser desenvolvido através da venda direta de empreendimentos residenciais fracionados entre vários proprietários. Então, na verdade, é um imóvel dividido no tempo e não no espaço. E o que nós fizemos? Pela nossa vice-presidência de Assuntos Turísticos e Imobiliários do Secov de São Paulo, nós criamos um grupo de trabalho, vários estão por aqui, por sinal, que desenvolveu o que veio a ser a Lei de Multipropriedades, que foi aprovada, uma lei federal, que foi aprovada em dezembro de 2018 pelo ex-presidente Temer, aqui no Brasil. Enquanto isso, um outro grupo de trabalho, inclusive comandado pelo nosso amigo Diogo, desenvolvia um manual de melhores práticas para se produzir multipropriedades da forma correta, envolvendo todos os agentes que participam do processo de desenvolvimento, planejamento e desenvolvimento de multipropriedades no Brasil. Esses 2 instrumentos, a lei e o manual, tornaram o setor mais robusto, mais confiável, mais estruturado juridicamente. Só abrindo um parênteses, esse manual foi uma coisa muito interessante, porque era um manual feito, que ao contrário do manual do Condotel, que a gente escrevia tudo que a gente já tinha tido de experiência e tal, o manual de melhores práticas das multipropriedades, nós fazíamos à medida que as multipropriedades eram feitas. A gente ia fazendo o anual, aprendendo como é que fazia a multipropriedade. Foi uma coisa de trocar o pneu com o carro andando. Nós estávamos criando um produto, né, Exatamente, Diogo? exatamente. Não existia esse produto no Brasil ainda. E, na verdade, era uma mistura de uma segunda residência com o timeshare, com o tempo compartilhado. Muito bem. Então, eu passando aqui os nossos slides, esses são os números atuais de multipropriedade no Brasil. Nós temos 200 empreendimentos, somente considerando os empreendimentos que já estejam com sala de vendas abertas, distribuídos em 90 cidades do país, de 19 estados. 89 cidades do país, de 19 estados.
Senhores, só faz 6 anos que aprovamos a lei. E nesses 13 anos que existe a multipropriedade, nós passamos por 2 crises muito grandes, muito sérias. A crise da recessão econômica de 14 a 17 e depois a crise da pandemia. E, apesar disso, a multipropriedade não parou de crescer. Esse foi o crescimento médio nesses últimos 7, 8 anos, que foi quando nós começamos a medir esse mercado. A nossa empresa faz, como a Hotel Invest levanta os hotéis no Brasil, a nossa empresa levanta o número de multipropriedades no Brasil há 9 anos. Esse ano vai fazer 9 anos. Esse número que eu estou passando para vocês é do ano passado. O próximo relatório vai sair daqui a 2 meses, quando nós vamos promover o evento Adit Share, de timeshare em multipropriedades, na Foz do Iguaçu, de 11 a 13 de junho. Os senhores estão convidados. Muito bem. Aqui nós temos os números, os valores das frações disponíveis e o número de frações por unidade. Então, nós temos que há 7 anos atrás, o número de fração era maior, eram 3,4 frações por apartamento, por 3,4 semanas por pacote. Né? Porque, então, praticamente 13 compradores por unidade inteira. E hoje nós temos o dobro disso, praticamente. São 1,8 semanas por comprador. E os valores são esses. Então, é valor das frações, né? E a última linha são os valores por semana. Então, tem empreendimentos, e durante esse período mudou muito o perfil também dos compradores e o perfil dos empreendimentos. Enquanto no começo, quem comprava era o casal jovem com filho pequeno, classe média, hoje em dia nós temos até solteiros comprando, todas as classes sociais, Brasil inteiro, modelos de negócios diferenciados, de alto luxo, AAA, empreendimentos sendo vendidos com frações de automóveis, fração de helicóptero, fração de iates, enquanto no começo não. No começo era empreendimento estritamente classe média junto a parques e família jovem com filhos pequenos que usufruem dos parques. E terminando, até porque também o nosso tempo está bem pequeno. Também está, né? Terminando, infelizmente. Impressionante. Tem muito assunto, né? Mas nós temos, esse é o nosso resumo, né? Não dá para ver direito, que o relógio está... São 200 e poucos empreendimentos. 200 empreendimentos. Isso. Em 40 mil, praticamente, unidades habitacionais, 1 milhão de frações e um VGV, um valor geral de vendas gerado nesses 200 empreendimentos, de 80 bilhões de reais. Estimamos que para esse ano esse número deva ser entre 10% e 15% maior. Então, esse é o resumo de um mercado absolutamente novo, inédito no Brasil, e que deve ter sido o modelo de empreendimento de natureza turística e de base imobiliária que mais cresceu no Brasil em todos os tempos. Impressionante, Caio. Impressionante o número que você colocou, que o valor da semana da multipropriedade triplicou nos últimos anos. Tá? Foi de 15 para 47. Tá? Isto significa que você tem empreendimentos mais bem estruturados, que aqueles empreendimentos que eram vendidos um pouquinho como saída para um empreendimento meio micado, quer dizer, isto pelo jeito já deixou de acontecer. Tá?
E nós temos como limite, Diogo, por exemplo, o empreendimento Kempinski, lá no o antigo Laje de Pedra, lá em Canela, sendo vendido a R$100 mil o metro quadrado de área construída, decorado, evidentemente, mas R$100 mil o metro quadrado. É um número invejável, né? É um número invejável. Tá? Deixa eu aproveitar esses 5 últimos minutos aqui nós temos, tá? Rapidinho para falar um pouquinho da multipropriedade e daquilo que eu estava comentando da história da Faria Lima. Tá? É mais ou menos público, tá? Que de vez em quando tem empreendimentos de multipropriedade que é um problema. Tá? E tem 2 ou 3 personagens no mercado que são famosos, são tão famosos que a gente não precisa dizer quem é, né? Mas todo mundo conhece. Tá? Esse pessoal faz muito mal para o mercado. Tá? Agora, o produto multipropriedade é muito interessante. Você fez uma pesquisa recentemente com a MAPI que tem informações sobre isso. É um pouquinho disso que eu queria que você falasse, só para deixar claro que o produto multipropriedade, quer dizer, quando a gente tenta estruturar alguma coisa do ponto de vista de mercado financeiro para multipropriedade, o pessoal fala, não, isso aí é meio esquisito, não quero mexer. Então, mas não é um produto muito sério e que o mercado entende como um produto muito bom. Fala um pouquinho de como é que foi a tua pesquisa com a MAPI. Então, o que aconteceu? A cada notícia ruim que surgia no mercado, por essas pessoas que não precisa dizer quem são, eu era procurado ou como presidente da ADIT, ou como consultor do mercado, ou como vice-presidente do Secov, pelos órgãos de imprensa, e os grandes, né? Estadão, o Globo aqui do Rio, Folha de São Paulo. O Valor enfim, Econômico. Pois o pessoal do Rio Grande do Sul, por causa dos escândalos lá no Rio Grande do Sul, enfim, querendo saber se o mercado estava destruído. Então, lá vinham os jornalistas com um monte de pedras na mão, querendo denegrir o mercado. E eu tinha que defender. Afinal de contas, todo o trabalho que a gente teve para conseguir aprovar essa lei, para conseguir desenvolver o manual, para conseguir estruturar o mercado de forma saudável, um ou outro empreendimento irregular fatalmente vai acontecer. Nós estamos falando de 200 empreendimentos. Essa meia dúzia que a Faria Lima torce o nariz, representam 10, 12 empreendimentos. Nós estamos falando de 200 empreendimentos. Então, eu sempre me preocupava em mostrar que não era uma questão sistêmica, era uma questão isolada para esse jornalista. E para tirar aquilo como nós chamamos aqui no Brasil, a prova dos 9, o ano passado, a Caio Calfás, junto com a MAPI, que é uma empresa muito conceituada de pesquisa de opinião, especialmente do setor hoteleiro, setor turístico em geral, nós fizemos uma pesquisa com 900 compradores de multipropriedades, para entender deles o que eles estavam achando, se estavam gostando, se comprariam de novo, se indicariam. E eu combinei com a dona da MAPI, a Carol, que muita gente conhece, falei, Carol, nós vamos publicar, seja qual for o resultado. Né? Se tiver que dar notícia ruim, vamos dar notícia ruim. Muito bem, foi surpreendente para nós o resultado. Nós já somos otimistas por natureza, mas não esperávamos que o resultado tivesse 85% de aprovação. Quer dizer, das 900 pessoas que foram entrevistadas, 85% aprovavam a compra e recomendavam e indicavam e estavam entusiasmadas com o que tinham comprado. Isso, para nós, foi a comprovação, Diogo, de que está dando certo, o mercado está crescendo de forma saudável. E para nós foi a segunda melhor notícia
depois da aprovação da lei de multipropriedade. Acho que para o setor a segunda melhor notícia foi exatamente o resultado dessa pesquisa. Mas isso que, rapidamente, para fazer um comentário, isso que a multipropriedade está passando agora, na minha visão, faz parte do amadurecimento do setor. Da mesma forma que a estrutura de condotéis também passou por altos e baixos, por ruídos decorrentes de excessos, a regulação serve justamente para fazer essa depuração, né? E hoje em dia a gente vê no setor de hotéis, você vê na hotelaria, um apetite muito grande da Faria Lima novamente, eventualmente, futuramente, nós vemos um fundo imobiliário de desenvolvimento de hotéis, que é algo que, até onde eu sei, até hoje não existiu, né? E na multipropriedade eu acho que vai chegar nesse ponto, quer dizer, a própria regulação e os mecanismos que buscam tornar o mercado mais saudável vão ajudar a separar aquilo que é excesso daquilo que realmente é bom para a coletividade, né? Então, a lei é muito boa, né? A 13777 ela tem mecanismos muito estáveis para a estruturação de projetos, e a regulação dos condotéis pela CVM também ficou, depois de todos esses anos, muito redonda. Então, eu acho que a gente tem uma base legislativa sólida e tem um mercado bastante saudável, né? Então, o amadurecimento, às vezes, passa por dores, mas é necessário. Eu concordo com você, e só fazendo um último comentário, porque o nosso tempo já acabou, infelizmente é rapidíssimo, tá? Eu concordo plenamente quando você fala que, corroborando o que o Caio comentava, que a multipropriedade é muito nova, né, muito recente, tá? E que o Condotel também passou por isso. Eu lembro quando, em 2007, tá, eu estruturei o Fundo Hotel Maxinvest, tá, e eu fui batendo na Faria Lima, né, na verdade, na época, na Paulista, né? Não era nem na Faria Lima na época, eu fui batendo nas portas da Paulista para conseguir funding, né, para estruturar o que depois veio a ser o Fundo Hotel Maxinvest. Eu apresentei a tese de investimento para alguns amigos, especificamente para o pessoal do Ouro Invest, que foi o primeiro banco que nos ajudou nisso. E eu lembro que na primeira apresentação eu falei, olha, a tese de investimento é esta aqui, vamos investir em condotéis, comprar condotéis, esperar a recuperação do mercado e tal. Eles olharam assim e falaram assim, Diogo, vamos continuar, amigo, mas esquece essa história de condotel. Então, a multipropriedade é exatamente isso. Paulo, muito obrigado pela tua participação, por nos ajudar aqui com o teu conhecimento todo. Caio, muitíssimo obrigado pela tua participação e por tudo que você tem feito pelo mercado, por estruturar, por profissionalizar este mercado no Brasil. E o pessoal que não está no Brasil, tá, pode tirar partido desta experiência toda. Está tudo manualizado, está tudo na lei, são referências que valem a pena. Tá? Muito obrigado.